Do sétimo ano, é com prazer que falo com vocês. Mais uma semana geografando com o professor Anderson Batalha. E hoje a gente vai dar continuidade àquilo que já tivemos falado na semana passada sobre a região norte. Semana passada nós falamos sobre os aspectos físicos dessa região maravilhosa. Hoje nós vamos dar início à ocupação do espaço e o povoamento da região norte. Gente, região norte, nós podemos falar que foi a última fronteira, do Brasil a ser aí povoada, a ser aí, como podemos dizer, ocupada, Isso, claro, reflete-se ao que nós vimos em aulas passadas, as questões físicas, da região norte, também dificultou e dificulta até hoje essa questão da infraestruturação para aí o espaço ser transformado em um espaço mais urbanizado. Claro, evidente que nós temos que proteger nossa floresta amazônica, as questões hídricas dos indígenas, que ali habitam, os povos tradicionais daquela região. Então, por isso que há uma grande preocupação, para que se tenha as atividades econômicas voltadas, a essas duas comunidades, principalmente as comunidades indígenas nativas naquela região e também os povos tradicionais. E aí o interesse muito maior, da criação dessas economias serem voltadas para esse tipo de recursos devem ser direcionados, devem ser apontados. Não podemos chegar lá, quando eu digo não podemos, a gente está falando num termo geral, não se pode entrar lá e aí devastar, acabar com a questão cultural do local apenas para a habitação. Como o Brasil por si só, nós sabemos que o Brasil, a primeira região a ser povoada, até porque já existiam os índios naquela região, no Brasil inteiro. Então, no Nordeste foi a primeira região, e aí nós já falamos sobre isso em sala de aula, e a gente vai falar sobre a região Nordeste mais na frente, e aí nós tivemos esses encontros na região Nordeste, depois nós descemos para a região Sudeste, região Sul, a região Centro-Oeste e por último a região Norte. Porém, a região Norte também tem seus atrativos econômicos, que atraiu uma leva de pessoas. Além de atrair os índios naquela época que fugiam da opressão dos portugueses, e aí eles foram direcionados à região Norte, por isso que a região Norte hoje encontra-se as maiores concentrações indígenas, os povos indígenas da região, também pelas questões físicas, atraiu os índios que também já existiam naquela época. Mas a região Norte, ela traz, aí eu vou mostrar a vocês, a partir do século XVII, duas coisas importantes para a questão do povoamento dessa região Norte. Nós tivemos as missões religiosas e as expedições militares, Antes disso, nesse contexto, nesse período, depois de 100 anos, viu, gente? O Brasil foi descoberto aí em 1500, mas durante 100 anos ia fazer apenas expedições na região norte para encontrar índios, para explorar os índios e também para explorar as drogas do sertão. Lembra que nós falamos sobre isso em outras aulas? Drogas do sertão nada mais é do que as pimentas do reino, o próprio cacau, entre diversas plantas medicinais, que é encontrada naquela época. Já as expedições militares foram para fortalecer, botar uma fortificação na região, para proteger o norte do país para a entrada, de outros povos, de outros povos europeus que queriam tomar aquela região. Então, onde a primeira fortificação da região norte hoje está localizado Belém, exato. Então, a primeira fortificação da região norte que atraiu pessoas, para aquela região, principalmente para proteger a região norte. O Brasil foi todo protegido, com seus fortes, aí para que os portugueses tivessem todo o domínio do território brasileiro. Então, na primeira fortificação da região norte, nós temos hoje a cidade de Belém. Já as missões religiosas foram os padres jesuítas trazidos pelos portugueses para o quê? Para catequizar os índios, ensinar a religião aos índios naquela região. Com isso, essas missões religiosas descobriram-se essas drogas do sertão que eu falei anteriormente, E aí, a partir do século XIX, nós tivemos a exploração da borracha, exatamente, das seringueiras, do látex, bastante riquíssimo para a produção de borracha. Naquela época, nós estamos falando aí nesse período aí já na segunda revolução, na segunda revolução industrial, no finzinho da segunda revolução industrial,
Então, o látex era utilizado para as borrachas, fabricação de pneu estadunidenses naquela época. Então, a região norte ficou bastante conhecida, bastante atrativa na questão da mão de obra. E muitos nordestinos, fique claro isso, saíram para trabalhar na região norte, que ficou bastante rica. Imaginem só, região do Brasil, região nordeste com a cana-de-açúcar, região sudeste com a questão do minério e do café, e a região norte com a questão da borracha, do látex, das seringueiras. Tá? E aí, economicamente, a região norte foi crescendo, se desenvolvendo, ficando vista para o mundo, floresta amazônica é lindíssima, e aí muitas pessoas saíram das regiões para trabalhar, oferecer a mão de obra na região norte. Porém, isso aconteceu até 1913. Por que, professor, até 1913? Lembram, quando eu falei sobre a cana-de-açúcar, que os holandeses entraram no Brasil a convite dos portugueses e eles levaram a nossa cana-de-açúcar, plantaram e produziram nas Antilhas e venderam a cana-de-açúcar lá na Europa muito mais barato, fazendo com que a nossa cana-de-açúcar do Nordeste quebrasse, entrasse em crise econômica. A mesma coisa aconteceu com o quê? Com as seringueiras. Os ingleses levaram nossas seringueiras para as colônias que elas dominavam, principalmente no Oriente, né, especificamente na Malásia, plantaram e produziram seringueiras lá, o látex, na Malásia, e fizeram com que a região norte, mais uma vez, viesse a entrar em crise, a quebrar financeiramente. Com isso, a região norte, mais uma vez, ficou esquecida, porque eles não se interessavam mais pelo látex. Então, aí muitas pessoas ficaram desempregadas, ficaram aí jogadas a região norte para outras localidades, tá? E a região norte mais uma vez ficou esquecida, tá certo? E aí um símbolo forte dessa riqueza, desse poderio na época da borracha é esse teatro aqui, ó, o Teatro de Manaus, Teatro Amazonas em Manaus, ali. Isso é uma imagem aí que eu tirei da internet, mas está no livro de vocês na página 14, aí de 2009. Um teatro, ele simbolizava o ciclo da borracha naquela época, as riquezas daquela época na região norte. Então, esses foram os dois pontos aí que fizeram, principalmente os 3 pontos, né? Missões religiosas, expedições militares e ciclo da borracha fizeram com que a região norte tivesse um fortalecimento aí na questão do seu povoamento, ok? E aí nós estamos entendendo que isso aconteceu nesse contexto, mas no iniciozinho ali do século XX, especificamente em 1960 e em diante, né, aproximadamente até antes disso, né, Getúlio Vargas e o governo do Brasil, cria-se aí essas 4 siglas, né, 3 siglas aí, para que desse uma importância, para que a nossa região norte ela tivesse aí algo atrativo. Porque nesse período, gente, começa no Brasil, de fato, impulsiona no Brasil, de fato, o que nós chamamos do processo de industrialização brasileira, mesmo tardio, tarde demais, que na Europa já se tinha há um bom tempo as industrializações. Então no Brasil começa as industrializações gerando emprego, economia, desenvolvimento. Não esqueçam também dos impactos ambientais, tá? Mas o desenvolvimento em regiões, né, para atrair pessoas, mão de obra, e aí surge essas siglas a partir de 1960, está no livro de vocês na página 14, que diz o seguinte, eu até vou ler para vocês um pouco a página, tá? As paisagens da região norte começaram a se modificar a partir da década de 1960, como eu falei anteriormente, com o esforço do governo federal para integrar o norte ao centro-sul do país. Entre as medidas específicas, destaca-se a criação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônica, SUDAM. SUDAM significa o quê? Superintendência da zona ou do desenvolvimento da Amazônia. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM. Logo mais aqui, ó, vou até destacar para vocês, deixa eu pegar um lápis e apontar, como se vocês estivessem vendo. Aqui, ó, SUDAM. Depois surge mais na frente a questão aqui, ó, BASA, que é o quê? Banco da Amazônia.
a questão econômica, para investir dinheiro ali, para que as pessoas pudessem infraestruturar essas regiões e elas recebessem muitas questões de indústrias. E aí surge o que nós temos muito em casa, muita gente tem em casa, ou nunca viu, mas procure depois, a SUFRAMA. O que é isso, professor? Que nome difícil é esse? Superintendência da Zona Franca de Manaus. Surge nessa região, Zona Franca de Manaus, polos industriais, olha que interessante, polos industriais que fizeram, preste atenção, que fizeram com que as regiões recebessem bastante indústrias e atraísse bastante gente. Uma das empresas mais conhecidas é a Honda. Honda, fabricante de motos, a Pop, a Bis, 150, pode olhar aqui, procurar com o papai quem tiver a moto em casa, tem lá, produzido na Zona Franca de Manaus. Alguns controles, alguns eletrodomésticos, alguns eletroeletrônicos foram produzidos na Zona Franca de Manaus. Pode procurar aí, tem sempre embaixo, em algum cantinho, o símbolozinho, produzido na Zona Franca de Manaus. Então essa produção na Zona Franca de Manaus fizeram com que essa região norte do país recebesse bastante gente. Apesar que essa região ainda segue com a densidade demográfica muito baixa. Professor, o que é densidade demográfica? Densidade demográfica é o número de pessoas por quilômetro quadrado. Ainda é a região menos povoada do Brasil. Exatamente. Ela é a maior extensão territorial, mas é menos povoada. Então, ainda tem muitos aspectos relacionados a isso. E quais foram os aspectos, professor? Os conflitos, gente, que aconteceram nessas regiões para que essas indústrias, esses investimentos estivessem lá. Causa bastante impactos ambientais. Nós estamos falando de áreas indígenas protegidas, e aí eles invadem os territórios indígenas para fazer estradas, construções de casas, a pavimentação. Isso complicou muito, atrasou muito essas obras. Então, as expansões de atividades econômicas na região, por algum tempo, ficou parada, né? E aí tivemos mais uma crise na região norte. Aí eu estou falando já nas atualidades, praticamente, aqui no século XXI, tá? E aí essa região norte, essa Zona Franca de Manaus, ela teve um déficit, ela teve uma caída, ela teve uma baixa, tá? Só investimentos mais na frente estão fazendo com que a região norte receba mais economia para que possa aí ter uma infraestrutura, oferecer mais empregos. Lembrando que essa região norte é região de grandes bacias hidrográficas, é região de grandes florestas amazônicas, a floresta equatorial, tropical, tá? A que faz com que o nosso país não tenha deserto, então tem uma importância muito grande. Apesar que nos dias atuais a região centro-oeste do país, tá? A região centro-oeste está expandindo as fronteiras agrícolas, invadindo as matas. O que tivemos no início do ano foi bastante queimadas na região norte. Para quê? Para que possa fazer pasto para a criação de gado. Então há outros fatores que estão atrapalhando essa economia, ou esse desenvolvimento, e principalmente impactando os impactos ambientais, né? E aí os impactos sociais, os impactos culturais. Quando eu falo impactos ambientais, é sobre destruir as questões naturais, né? A natureza, os impactos sociais e culturais. Eu estou falando das pessoas tradicionais daquela região que são expulsas, né, das suas localidades, das suas pequenininhas fazendas. São os indígenas, são expulsos das suas localidades para a construção de diversas obras. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Qualquer dúvida, tira no WhatsApp. E aí eu vou finalizar com essa imagem maravilhosa da nossa cidade, Delmiro Gouveia. Professor, por que toda aula o senhor está no finalzinho mostrando a nossa cidade? Para mostrar a nossa riqueza, a nossa cultura, né? Que é lindíssima. Então divulguem, tá? Se gostou do vídeo, dá um joinha, inscreve no canal para ajudar a geografia. E é isso mesmo, visite Delmiro Gouveia, aí com maior extensão de cânions do Rio São Francisco, com a beleza, com sua história. A primeira cidade a colocar energia elétrica no Nordeste inteiro, com o nosso querido Angiquinho e nosso querido Delmiro Gouveia, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. Fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Um beijo no coração de todos, fui!